Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde e viver também com qualidade de vida. Este vai ser o assunto hoje da nossa entrevista. Mas antes de começar, a gente vai dar uma dica para vocês. A Unimed Erechim está colocando à disposição de toda a população o cartão Acesso Mais Fácil. É um cartão que você passa na Unimed, você faz a compra desse cartão e você consegue utilizar toda a rede, o complexo de saúde da Unimed aqui na nossa cidade. São mais de 200 médicos credenciados que você pode estar tendo o privilégio de fazer uma consulta sempre que necessário. Então, para maiores informações sobre o cartão Acesso Mais Fácil, entre em contato pelo 3520-6110 e converse com toda a equipe da Unimed. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você tenha saúde e qualidade de vida. Na hora de pensar em se nutrir, o Master tem diversas opções. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do esgotamento profissional. Você já se perguntou, já se questionou o quanto a nossa vida ela tem sido corrida, o quanto a gente tem se cobrado realizar diversas atividades num período de 8 horas muitas vezes? Isso acaba nos causando um esgotamento emocional, um esgotamento profissional, enfim, a gente acaba reagindo de uma forma diferente com o passar do tempo. Mas quem vai nos orientar hoje é a psicóloga Nadine Fabiani, que acabou de vir de um congresso bastante importante, onde ela também foi premiada, e a gente vai falar sobre isso agora. Nadine, bem-vinda à TV Erechim mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, Sandra. É sempre maravilhoso estar aqui contigo. Pois é, recentemente você estava no ISMA, né? ISMA. Vamos falar um pouquinho aí o que é isso e o que tu foi fazer lá? Então, o evento da ISMA é um evento que existe há muitos anos, né? Esse ano foi o 24ª edição do evento. É um dos eventos mais importantes a nível de América Latina, aonde a gente começa a trazer pesquisas novas em relação a doenças laboral e gerenciamento de estresse. É um evento que certifica profissionais para conseguirem nas suas empresas, nos seus ambientes laborais, desenvolver gestão do estresse dos seus colaboradores, que inclusive mudou. A gente falou durante muitos anos sobre gerenciamento de estresse e hoje nós falamos sobre gerenciamento do estresse, subentendendo que todo mundo, em algum momento, vai ter estresse. Né? Esse evento é um evento, então, que acontece anualmente em Porto Alegre. É a minha 4ª participação. E esse ano, então, eu fui premiada, fiquei muito feliz. Eu acredito que esse é um prêmio que eu trago para as empresas que eu atendo, que eu trago para Erechim também, como uma boa erechinense, porque é um prêmio que traz um reconhecimento internacional sobre uma profissional que busca trazer práticas inovadoras nas empresas, nas organizações, para minimizar os efeitos das doenças do trabalho e buscar alternativas de gerenciamento do estresse. Então, esse prêmio é um prêmio, assim, que é um divisor para mim, era um sonho que eu tinha, e a certeza de que aquilo que nós estamos trazendo para a nossa região, para as nossas empresas, é o que tem de melhor e é o que a própria ISMA valida.
Pois é, e nesse evento, muitos profissionais de diversos cantos do Brasil que trabalham com diversas empresas de segmentos diferentes, mas todas com o mesmo propósito. Exatamente. Tanto que quem me entregou o microfone no palco, né, foi Isabela Camargo, jornalista, né, palestrante, e que estava lá falando sobre ela mesma, porque alguns anos atrás ela teve um burnout no ar, apresentando a previsão do tempo, ficou afastada da Rede Globo, né, e ela, então, eu disse assim, que troca bacana que foi a nossa, porque ela saiu falando sobre ela, sobre como foi para ela. Eu me comprometi, então, estou gravando alguns episódios, né, sobre gerenciamento do estresse e o quanto eu pude falar, ok, temos isso, mas o que fazer com isso? O que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer para a preservação ou para a prevenção do burnout e o que as empresas podem e devem estar fazendo para que cuidem um pouco mais da saúde mental dos seus colaboradores. Para que as pessoas compreendam um pouquinho mais aonde a gente quer chegar. O que é o burnout? Por que ele, depois da pandemia, as pessoas estão falando mais, estão se preocupando mais, principalmente os gestores? Então, o burnout, tá, é um termo que é utilizado especificamente para esgotamento laboral. É um termo que a gente não utiliza para outros tipos de esgotamento. Ele vem do inglês, que significa mais ou menos a síndrome do queimado. É como se você chegasse no nível que você não consegue mais dar conta sozinho, né? Então é um esgotamento crônico, é um esgotamento intenso, que ele necessita de acompanhamento psicológico, médico, na maioria das situações medicamentoso, porém, se bem conduzido, se bem diagnosticado e se bem avaliado, não necessariamente vai precisar de um afastamento laboral. E é aí que eu quero chegar. Muitas vezes as empresas não sabem, as pessoas não param para se autoavaliar e elas buscam ajuda, auxílio, quando já não é mais somente o burnout. Quando já se tornou uma depressão, quando já se tornou uma ansiedade generalizada, e aí sim a gente tem uma necessidade de afastamento. A nível de previdência, Sandra, isso se falou muito no evento da ISMA, né? A gente tem mais ou menos hoje cerca de 38% dos profissionais que trabalham, né? Dados da Previdência, os últimos dados de 2023, e que 38% estão afastados por problemas emocionais. Isso é muito alto, é muito grave. Muita gente afastado por questões pontuais e que, quem sabe, nem precisaria de afastamento, mas as pessoas não têm recurso suficiente, entendem que se afastar é o melhor, mas muitas pessoas porque chegam no esgotamento extremo e só vão se dar conta na hora. Verdade. A gente fala disso e parece que é uma realidade tão longe de nós, mas aqui na nossa cidade nós temos também casos de pessoas afastadas por causa do burnout? Demais. Em todas as empresas, hoje, eu estou na minha rotina atendendo mais ou menos umas 15 empresas aqui na região. Todas elas eu tenho alguém afastado. Alguém que eu digo, muitas pessoas afastadas. Sim, realmente é um dado bastante alto. O que acontece é que a característica, o burnout, ele entrou no CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, sim, no ano de 2022. Tá? Então, é uma nomenclatura nova que nós temos a nível de fechamento de diagnóstico. Antes, as pessoas eram afastadas por depressão, por ansiedade, não era por burnout. Mas o burnout, ele tem coisas muito específicas. E por que eu quis trazer também esse conceito? Porque não necessariamente o burnout vai te afastar. Sim. O burnout, ele não afasta. O que afasta é um burnout não tratado. Eu vou dar um exemplo bem clássico e que, de repente, eu tenho esse hábito, quem sabe você também, quem está nos assistindo também. A gente fala muito que o tempo está passando muito rápido, né? Todos os dias. Muito rápido. Mas tu percebe, Sandra, que a gente acelera o nosso tempo? A gente está numa geração que a gente acelera o vídeo do YouTube, a gente acelera o áudio do WhatsApp, né?
aceleramos, dificilmente alguém escuta em 1.0, a gente já não. A gente acelera tudo. A gente quer acelerar um aprendizado, a gente quer acelerar um momento bacana, a gente acelera o nosso momento de alimentação, porque nós temos horário, a gente se acelera no trânsito, então a gente está acelerado. E esse excesso de aceleração na conversa com alguém, a gente já olha para o relógio e pensa, opa, eu tenho 5 minutos para falar algo que quem sabe lá atrás eu levaria 10, 15. Então, nós estamos acelerados, não é o tempo. O tempo continua o mesmo. E essa aceleração que a gente está dando para a nossa rotina, ela está fazendo a gente adoecer. Existem 3 pilares que são bem importantes para a gente caracterizar o burnout e para diferenciar também o burnout da depressão e da ansiedade. Certo. Isso a gente falou muito na ISMA, isso é bem importante que quem está nos assistindo também, porque a gente não quer trazer um conteúdo para todo mundo se autodiagnosticar depois disso, né? Mas de repente a pessoa já consegue se autoavaliar. Exatamente. Poxa, aí tem alguma coisa errada comigo, ó. Esse é o objetivo. É as pessoas pararem para pensar, opa, eu tenho isso aí que a Sandra e a Nadine falaram. Isso então, aí. o primeiro ponto do burnout é a exaustão emocional. A exaustão emocional, ela acontece quando a gente já acorda exausto emocionalmente. A gente até dormiu bem, mas a gente já acorda não tão legal. O segundo ponto, a despersonalização. E esse é um dado muito importante, por quê? Para a gente ter a despersonalização, significa que você vai estar num ambiente, numa reunião, numa conversa, numa situação do teu trabalho e que você vai se olhar e você não vai mais se enxergar. Você está num ambiente, você não se vê mais naquele ambiente. Você está conduzindo uma reunião, por exemplo, porque o burnout acontece muito com níveis estratégicos. Todo mundo pode ter. Líderes, profissionais que trabalham com mais pessoas, tem um indicador maior de ter, né? E essas pessoas, em algum momento, elas se despersonalizam. Quem eu sou? A gente muda tanto para agradar o outro, que daqui a pouco a gente se olha no espelho e pensa, nossa, que Nadine é essa? Que Sandra é essa? Isso já passou pela nossa cabeça. Muitas e vezes. por fim, Sandra, a realização profissional. Eu não me sinto mais realizado fazendo aquilo que por anos eu lutei e que por muitos anos eu me preparei e que eu imaginava que era a minha vida e de repente eu me deparo com a profissão dos meus sonhos que não é mais os meus sonhos. Então esses 3 pilares, eles são muito importantes para a gente chegar num bom diagnóstico de burnout. Pois é, mas a pessoa que ela está passando por todo esse redemoinho de sentimentos, como é que eu vou manter ela no trabalho mais tranquila, sem isolar ela naquela mesma rotina, naquele mesmo olhar o relógio já é 3 horas e querer fazer um monte de coisa até às 5, ou ficar de olho no celular e assim vai a vida? Num primeiro momento, a gente até sugere que a pessoa que está no momento de diagnóstico, ela seja afastada. Certo. Mas não um afastamento de muito tempo, porque esse afastamento vai respeitar o tempo da pessoa e não vai piorar os sintomas. Mas o ócio não vai interferir? Não necessariamente, mas uma pessoa que tem o burnout, que já é acelerada, que tem muitas atividades, que tem várias, porque o burnout não é o excesso de demanda, porque a gente tem mais demandas hoje do que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. É o que você faz que você não dá conta de tudo isso. Não é você ter mais trabalho, é você não conseguir desconectar. Então você pode, por exemplo, dentro do teu trabalho, ter uma carga horária maior que a minha, ou eu ter uma carga horária maior que a tua, mas não vai significar que a gente vai adoecer, dependendo do jeito que a gente vai conduzir essa carga horária. Mas tem pessoas que não desconectam nas 24 horas do dia. Então você está no trabalho, você está conduzindo uma reunião e você vai para a tua casa. Na nossa casa a gente tem as coisas da casa. Tem a nossa família, quem tem filhos tem a questão da maternidade, da paternidade, tem os pets, temos várias atribuições de casa. E aí você não desconecta. Você continua pensando na reunião, naquele e-mail que você não mandou. Então a gente recebe muitas vezes profissionais que estão no burnout, que mandam mensagem às 3 da manhã, às 5 da manhã, respondem e-mail na madrugada. E eu escuto muito isso. Às vezes, não, Nadine, mas esse é o meu melhor horário. Mas às vezes isso vai te adoecer.
Verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta e vai continuar falando desse assunto. Então, fica aí, nos acompanhe, porque é muito importante. E até mesmo para quem não trabalha fora, tem muita informação para você absorver e levar para a tua vida. Então, já voltamos. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui diversos equipamentos com tecnologia de ponta. Então, Santa Mônica Imagem. E hoje nós estamos falando justamente sobre o esgotamento que a gente tem emocional, esse esgotamento profissional que às vezes atrapalha a nossa vida, mas calma aí, para tudo tem jeito. E para tudo tem jeito, né, Nadine? Com certeza, com certeza. Você estava falando de pessoas que durante a madrugada acabam mandando e-mail, Eu tenho ouvido de muitos empresários nos últimos dias que as pessoas dormem, mas dormem fazendo os planos do outro dia. Isso é burnout? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Muitas pessoas, na verdade, sonham, fazem planejamentos antes de dormir, né? Sim. Organizam o próximo dia, organizam a sua rotina e até aí não tem problema, porque uma das coisas que ajuda muito o burnout é planejamento. Planejamento pessoal, organização e gestão do tempo, famosa gestão do tempo. Então, muitas vezes, se você tirar um tempo à noite para fazer isso, não necessariamente isso vai te esgotar, porque vai te deixar melhor para outro dia. Eu costumo falar muito nos meus treinamentos que todos nós deveríamos ter um dia que vai ser o nosso melhor dia, para que a gente possa planejar a semana. Eu gosto muito de fazer isso no domingo. Por incrível que pareça, domingo à tardinha, à noite, eu tiro um tempo, vou para o meu escritório, organizo a minha agenda, avalio as demandas que eu tenho e depois, obviamente, eu sigo com as minhas rotinas e eu durmo, mas eu durmo muito melhor, porque eu sei que eu tenho a semana organizada. Mas já aconteceu de algum domingo eu estar voltando de viagem, eu estar com visita, com alguma atividade e eu não fazer isso. E como eu percebo que a minha segunda-feira ela já é diferente. Então, temos profissionais que trabalham na madrugada, né, Sandra? Sim. Então, não significa que quem trabalha na madrugada vai ter esgotamento, por mais que quem trabalha em turnos que não são turnos comerciais, eles têm um efeito a longo prazo de ter comportamentos, né, com dificuldades de sono, com dificuldades emocionais a longo prazo, tá? Sim. Então, o esgotamento ele vai aparecer de um jeito maior com esses profissionais que não vivem a rotina que seria o nosso normal, né? Verdade. Nos últimos tempos, a gente, principalmente depois do episódio da pandemia, eu costumo dizer que a nossa vida ela não voltou mais ao normal. Nós mudamos muito, mudamos os nossos hábitos, mudamos a forma de se relacionar e neste ano, diante de tanta tragédia que tem acontecido também no nosso estado, muitas empresas foram afetadas. E isso também mexe com a gente, que precisa pagar conta, que tem projetos, que tem planos. Como é que tu tem trabalhado com as empresas que de repente prestavam serviços para empresas atingidas e que de repente esses funcionários já estão sofrendo com o que vem lá na frente? Eu costumo falar que a gente hoje está num novo normal, né? Sim. Nunca mais a gente vai voltar a ser e agora a gente está enfrentando um momento muito mais delicado enquanto Rio Grande do Sul.
tá? O que eu tenho falado em todas as oportunidades nas empresas. E por mais que eu entenda o lado do empresário, muitas vezes, que precisou cortar recursos. E geralmente o corte de recursos vem aonde? No funcionário. No funcionário. Vem em reduzir um benefício, em reduzir o número de colaboradores. A gente já teve empresas aqui que tiveram que fazer movimentações de reduzir o número de pessoas, né? As empresas cortam os treinamentos, cortam as atividades de desenvolvimento, né? Eu sou especialista em felicidade organizacional, então eu implanto nas empresas programas para garantir felicidade e bem-estar, porque pessoas felizes adoecem menos, ambientes felizes produzem mais, e quando a gente fala produzem mais, eu estou dizendo que dão mais resultado, porque quem dá resultado são as pessoas, e qualquer empresa quer, e num momento como esse, o que a gente faz? Tira exatamente aonde é o teu resultado. Então, a orientação que eu tenho dado para todas as empresas: ah, Nadine, eu não tenho mais, eu vou ter que cortar a verba de treinamento. Não corta toda a verba, reduz. Faz parcerias. Sim. Ah, eu não posso fazer tal treinamento. Entre o ideal e o que é possível, existe uma linha. Vamos trabalhar nesse meio ponto. De repente, eu adoraria trazer... meu trabalho premiado foi a Escola de Líderes, né? No evento. Escola de Líderes é incrível, é um trabalho intenso, gostoso, mas é um trabalho de 4 meses. Não posso fazer esse investimento agora, e eu não posso liberar, Nadine, as minhas lideranças por 4 meses. Tem como a gente fazer por 2 meses um outro projeto? Tem. Então, às vezes, o que eu tenho orientado? Vamos fazer o que é possível, mas vamos fazer. As pessoas precisam falar. Elas precisam ser ouvidas. A gente fala muito em segurança psicológica, que é o quê? Será que a minha empresa é um ambiente seguro para as pessoas serem elas mesmas? Ou aqui todo mundo encena? Ou é uma Rede Globo nas empresas? Ou uma TV Erechim nas empresas, tu entende? Sim. Porque às vezes até que ponto que a gente leva o que é e até que ponto que a gente cria uma situação muitas vezes. Então, isso tudo a gente pode e deve trabalhar nas empresas, instigando, motivando as pessoas, os empresários, no caso, os RHs, eu vejo os RHs muito passivos ainda, porque o diretor diz amém e eu abaixo a cabeça e tá tudo certo porque o diretor mandou e eu não me posiciono. Como é que um gestor, um empresário, ele vai perceber de repente que aquele funcionário ele teve mudanças na sua forma de se relacionar com os colegas e que alguma coisa com ele não está bem? Embora ele tenha uma saúde perfeita, ele está sorrindo, ele está ali trabalhando e fazendo dele. Todas as pessoas, Sandra, têm sintomas comportamentais aparentes. Sabe qual é o problema? A gente não olha mais para as pessoas, né? A gente passa na rua olhando para o nada ou para o celular. A gente está no mercado tão no automático, correndo, que a gente não vê mais quem está do nosso lado. E o empresário, o gestor, o líder, infelizmente, pela correria, pelo excesso de cobranças, está fazendo a mesma coisa. Se eu parar para olhar a Sandra, que é minha colaboradora e que ela é importante para mim, eu vou perceber que ela está mais isolada. Eu vou perceber que naquele treinamento, naquela reunião, ela não se posicionou como antes. Eu vou perceber também que ela está mudando de humor, que ela sorri, mas não é aquele sorriso de sempre. É um sorriso mais forçado. Eu vou perceber que ela nunca faltava. Ela começou a faltar por motivos diversos. Então, assim, o que a gente escuta muito, que as pessoas, mas eu não percebi, é porque a gente não olha. Se a gente olhar e prestar atenção, a gente vai perceber uma pequena mudança. Eu sempre ia pegar, eu ouvi semana passada de uma empresa, nossa, Nadine, a fulana tá diferente. Por quê? Sempre ela ia pegar a água e ela passava no setor e dizia, gente, alguém quer água? Eu vou no bebedouro encher a garrafinha e ela não pede mais para ninguém. Uma coisa tão simples, né? Básico. E daí eu disse, nossa, sério? E eu chamei essa colaboradora e pedi, tá tudo bem? Sim, por quê? Eu disse, vou te dar um exemplo. Ela disse, Nadine, quer saber? Eu tô de saco cheio. Estou de saco cheio significa não estou bem. E aí a pergunta que eu fiz, você quer conversar sobre isso? Você quer ajuda? Ela disse, eu quero. Tu entende? Então, assim, é só a garrafinha de água.
mas teve uma mudança comportamental e teve alguém que percebeu. Esse cuidado, a própria liderança, né, Sandra? E aí eu digo para você que é líder, para você que é empresário, qual é o melhor estilo de liderança? É aquele que cuida e cobra. Se você é líder e você não cobrar, você não vai dar resultado para a empresa. Mas se você só cobrar e não cuidar, você não vai ser um bom líder. Porque um bom líder é um bom ser humano, que cobra, que dá direcionamento, que conduz, mas que cuida. E se eu cuido das pessoas, eu vou ajudar muito elas não entrarem no processo de esgotamento. Pois é, para você desenvolver esse trabalho que você apresentou recentemente, precisou de uma empresa também. Com certeza. Como é que você mensurou os resultados antes do trabalho e depois do trabalho? Para a gente entender aonde foi aplicado tudo isso. Então, um dos trabalhos meus premiados, né, foi numa transportadora, e o outro trabalho foi numa empresa do ramo de papéis. Então, eu atendo vários segmentos, mas acabei usando o case dessas duas empresas, né? Não sei se eu posso falar os nomes. Pode. Sandra, Clara Max, então, de Paulo Bento, que eu estava agora, enfim, fazendo um trabalho. E a outra empresa, então, foi a AG Brasil, que eu atendo, que é uma transportadora. Sim. Do montante de todas as empresas que eu atendo, hoje eu aprendo, e foi um case delas duas, com uma participação de treinamentos da Plax Metal, que a gente implantou o cardápio de treinamentos, que foi incrível. Então, assim, se eu falar todas as empresas aqui, são várias, enfim, de construtoras que eu atendo a construtora Erendi, atendo a construtora Cavagni, atendo a empresa Meno. Então, assim, todas essas empresas, enfim, elas tiveram sentido. Mas o case foi dessas duas especificamente, tá? 3, incluindo o cardápio de treinamento da Plax, e que basicamente na Clara Max eu apliquei uma pesquisa de clima que é super conhecida, gestão do clima, e a gente identificou que pequenos ajustes iriam deixar o ambiente mais feliz. Que coisa, né? Pessoas felizes, e a gente reduziu muito faltas, atrasos, a gente criou um ambiente muito melhor, a gente desenvolveu a escola de líderes. Na AG e na Plax, a gente implantou o cardápio de treinamentos, que foi algo assim super inovador também, que é o quê? Qual é o grande erro das empresas hoje? Eu treino, mas eu treino o que eu quero treinar, não o que a pessoa está disposta. Sim. Então, eu montei um cardápio, um menu, onde as pessoas se inscrevem no que apetece para elas mais no momento da carreira delas. Diferente, né? Totalmente. Então, por exemplo, eu te apresento um menu, um cardápio, como se estivesse indo a um restaurante, e você, na verdade, está escolhendo um treinamento, que naquele momento vai te apetecer mais. Eu apliquei o cardápio dos treinamentos, então, na AG Brasil, apliquei na Plax, apliquei na consultora Cavagni, apliquei na Erendi, apliquei na Inova Sul, apliquei na FAO, apliquei na Acfo, apliquei na Meno. Então, assim, foram várias empresas que o ano passado compraram essa ideia e pensaram, vamos fazer diferente. Não vamos sair do óbvio, porque o óbvio é a empresa oferecer um tema, né? E se eu não quero? Se eu te oferecer um tema e não brilhar os teus olhos, você vai se desenvolver? Não. Você vai fazer por obrigação. E aí a gente virou a chave. A gente teve uma participação incrível de pessoas que a gente nem imaginava. Nossa, o fulano está se inscrevendo num tema de etiqueta profissional. É mesmo isso? Porque para a pessoa naquele momento faz sentido. E se faz sentido, muda. E aí eu apresentei nesse evento, então, as mudanças. O ambiente melhorou. A rotatividade reduziu, pessoas mais desenvolvidas, entregando a sua melhor versão, porque a gente não quer robôs, né? Mas a gente quer pessoas entregando a sua melhor parte do jeito que elas são, porém, dentro do que as empresas precisam também. Então, realmente foi maravilhoso. A gente vai implantar agora o cardápio de competências nas Óticas Paulo. A gente vai implantar o cardápio de competências na Via Vidros, que é uma empresa que a gente é apaixonada também, enfim. E que a gente tem todo um trabalho lá também de escola de líderes. Então, foi um trabalho na PSIM, que eu conduzi escola de líderes também. Então, foi um trabalho, assim, muito intenso, muito legal. Quando a gente fala que esse assunto é importante a gente trazer para discussão, e cada vez mais a gente tem que falar sobre isso, porque o funcionário ele está lá às vezes 8, 10, 12 horas. Ele vai para casa depois.
E a saúde dele, o bem-estar dele é o que importa no trabalho e em casa. Isso é uma questão primordial e que a gente tem cada vez mais de falar para o empresário, para todo mundo, a importância da gente acordar, fazer alguma coisa bem e feliz e voltar feliz para viver novas experiências felizes também em casa. Com certeza, isso faz toda a diferença. Eu costumo falar, quando eu trabalho os projetos de qualidade de vida, o quanto o trabalho ele é importantíssimo para nós. Ele é base extremamente importante, mas ele não é a nossa vida. O trabalho, ele faz parte da nossa vida, uma parte muito importante, mas a nossa vida é a nossa vida. E se eu estiver bem com a minha vida, com a minha saúde, com as minhas escolhas, é óbvio que eu vou entregar o melhor no trabalho. Então, assim, as empresas que olham para isso, com certeza, elas têm as melhores pessoas. Pois é, Nadine, a gente tem aqui a tua placa, a gente vai mostrar agora. E também ficou destacar, linda, né, sim, que ele é teu, mas ele não é só teu. Teve pecinhas que te ajudaram a chegar nisso, e essas pecinhas, elas também fazem parte desse sucesso, desse momento. E essas pecinhas vão ajudar outras pecinhas a não passar pelas situações que elas passaram. E essa é a real importância de um prêmio como esse, né? Eu gostaria que tu até mostrasse para o nosso telespectador. Então, é um prêmio, assim, muito, muito importante, muito lindo, né? É um prêmio de reconhecimento, o prêmio Hans é o maior prêmio, né, que tem em todo o evento, realmente de reconhecimento de contribuição empresarial. Eu sou muito grata por todas as empresas que abrem espaço para mim, por todas. Eu citei os últimos projetos, né, mas eu vivo isso há 22 anos, então eu já passei por várias empresas e principalmente por trazer para Erechim um prêmio tão importante. Foram mais de 1.500 trabalhos, né, inscritos, né, e foi uma escolha, então realmente eu fiquei muito feliz. Já fui convidada para estar lá no próximo ano, já tem data, junho do ano que vem, vou estar representando Erechim novamente. Isso aí, vamos fazer de Erechim uma cidade que pensa no coletivo, né? Com certeza. Podemos mais pensar somente numa empresa, é uma engrenagem. Com certeza. E o que me chamou a atenção lá, né? Quando eu falava sobre nós, sobre onde fica Erechim. Porque tinham pessoas, assim, da América Latina toda, né? Erechim tem isso. Nós temos profissionais maravilhosos. Nós temos empresas, inclusive pequenas, que pensam grande, que valorizam as pessoas. E é sobre isso, a gente não pode parar. Verdade, é sobre isso que a gente sempre fala, né? O jeito especial de cuidar. Obrigada por estar aqui falando hoje sobre esse assunto tão importante que cada vez mais a gente vai falar sobre isso. É sucesso e que outros prêmios venham e que outras pessoas se sintam felizes e realizadas realizando seus trabalhos. Muito obrigada. E a todos vocês também, uma boa noite e obrigada pela sua audiência e companhia sempre aqui com a gente. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você?
Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.